Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui para começar mais uma live. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando e entrando. Boa noite. Boa noite. Então, hoje vamos falar sobre programação reencarnatória. O Sérgio está aqui para responder as perguntas de vocês sobre o tema. Nós compilamos algumas perguntas, porque foram muitas perguntas, então a gente tinha perguntas parecidas. Então, nós compilamos as perguntas para que a gente possa atender o maior número de pessoas, para que vocês possam ter o maior número de respostas e um maior esclarecimento aí sobre suas dúvidas. Espero que a gente consiga atender a todos ou a quase todos. Então, nós vamos começando. O Sérgio é trabalhador do nosso grupo também, muitos de vocês já o conhecem, alguns estão conhecendo agora. Então, vou pedir que ele se apresente e que dê uma introduçãozinha sobre o tema. Boa noite, pessoal. A Eliane já me apresentou, né? O tema de programação reencarnatória, até o pessoal costuma dizer assim, eu tenho um espírito, né? E, na verdade, a gente é o espírito. E a gente sendo espírito, a gente ocupa um corpo físico durante alguns anos para viver a experiência na matéria, né? E para isso a gente faz uma programação enquanto a gente está ainda desencarnado, como a gente programa uma viagem. Então eu vou começar com as perguntas. Vamos lá. Podemos fazer escolhas durante a programação ou tudo já está programado para nós? A gente faz sim escolhas, né? A gente tem o livre-arbítrio, que é sagrado, é a nossa liberdade de escolha que todo espírito tem. E através dele a gente faz essa programação. Quanto mais o espírito é consciente, quanto mais ele está esclarecido, mais ele tem condição de fazer essa programação. Se temos o livre-arbítrio, como podemos ter certeza que estamos seguindo a nossa programação? Não podemos ter certeza, na verdade, né? A gente não lembra conscientemente, racionalmente, pelo menos, dessa programação que a gente fez, e muitas vezes a gente pode estar passando por um perrengue, uma situação difícil na vida, e ainda assim a gente está dentro dessa programação. Aquilo contém um aprendizado e às vezes é alguma coisa que foi programada. O livre-arbítrio está sempre presente. E a gente não é escravo da nossa programação, a gente pode alterar, a gente altera, a gente vai fazendo as escolhas na vida e vai fazendo alterações nessa programação. O que acontece se não seguimos nossa programação reencarnatória? Ela fica adiada para uma próxima existência? Talvez, pode ser. Se a gente não segue a programação, não tem nenhum castigo, a gente não é, como disse, né, a gente não fica preso na programação. A gente estava no livre-arbítrio quando a gente fez a programação, a gente estava utilizando o nosso livre-arbítrio como espírito desencarnado, e a gente continua, quando encarnado, a gente continua usando o livre-arbítrio sempre. Isso a gente sempre tem. A gente não tem a programação, ela não é um destino. Aliás, pelo que a gente acredita, esse negócio de destino nem existe. A gente não teria liberdade nenhuma se a gente tivesse um destino traçado, né, escrito ali a fogo na pedra, que a gente não pudesse mudar. Então, a gente acredita que a cada segundo a gente está criando o próximo. Então, conforme a gente vai vibrando, conforme a gente vai escolhendo durante a existência, a gente vai atraindo ou repelindo situações que podem acontecer. Mesmo se for alguma coisa muito forte,
que já é a gente já semeou algo muito forte lá atrás e a gente vai acabar enfrentando um determinado desafio, conforme a nossa vibração, conforme aquilo que a gente escolhe, conforme as nossas ações, a gente pode atenuar aquilo ou a gente pode intensificar também e aquilo impactar a gente de uma forma maior, né? Então, você tem mais alguma pergunta ou não? Tenho, mas então vamos lá. Vai fazer a última? Isso. Tudo que nos acontece alheio à nossa vontade estava na nossa programação? Por exemplo, a perda de um ente querido, um acidente, um desencarne prematuro. Mais ou menos o que estava dizendo no final da última resposta. Nem tudo está programado. A gente programa mais ou menos como a gente faz no plano encarnado quando a gente vai fazer uma viagem. Então, usando mesmo esse exemplo, é bem semelhante mesmo. Então, você vai fazer uma viagem, se você tem bastante esclarecimento, bastante experiência sobre viagens, você pode fazer esse planejamento sozinho, por tua própria conta. Você pode pesquisar sozinho e fazer o teu itinerário, os aviões que você vai pegar, os hotéis que você vai ficar, o que você vai visitar, você pode programar sozinho. Se você não tem muita experiência, então é um espírito menos esclarecido, né, comparando, então você vai pedir uma ajuda de uma agência de viagens, ou de um agente de viagens, ou de um amigo que viajou para aquele lugar para te ajudar a fazer aquela programação. Só que mesmo com uma programação bastante, uma coisa muito bem planejada, né, que você fez cuidadosamente aquele planejamento de todos os dias, o que você vai fazer, a que hora você vai sair, você não consegue planejar tudo que vai acontecer durante a viagem. Sempre tem coisas que vão acontecer inesperadas, que você não planejava. Nada é exatamente como você achava quando você chega para visitar aquele lugar, ou o percurso que você fez para chegar, ele nunca é exatamente como você achava que seria. Então, no decorrer ali, você vai sempre sendo obrigado, assim como na vida física, a gente vai sendo obrigado, de acordo com as situações que vão se apresentando, a gente vai sendo obrigado a decidir, a ter escolhas. E dentro disso tudo, com a nossa vibração, a frequência que a gente coloca na nossa vida, né, de alegria, de entusiasmo, ou de desânimo, de raiva, enfim, a gente vai atrair ou repelir situações. Então isso vai acontecendo e, de acordo com como vai acontecendo, a gente vai tendo que decidir. Podem acontecer imprevistos na viagem e pode mudar. Então, se você, por exemplo, fez uma programação para visitar um determinado local e por qualquer motivo você resolveu demorar mais numa outra cidade, não deu para visitar aquele lugar. Seria o que está na pergunta ali, aquela experiência que você se propôs. Então isso daí fica programado para uma próxima viagem, uma próxima vez que eu for lá nesse lugar? Talvez. Pode ser que aquilo perca a importância. Depois de tantas experiências que você viveu naquela existência, pode ser que aquela programação que você tinha feito e que você acabou não fazendo, perdeu a importância. Então numa próxima, depois aí a gente vai desencarnar, a gente vai rever tudo isso com uma consciência muito mais ampla de um espírito desencarnado, e numa próxima encarnação a gente vai fazer um novo planejamento. Pode ser que você queira resgatar aquela experiência que você não teve e colocar nessa tua nova programação. Pode ser que não. Ninguém é obrigado e ninguém fica preso àquilo que você tinha programado. Todas as pessoas que nascem na minha família, por exemplo, estão dentro da minha programação? As pessoas que nascem na nossa família, o que acontece? Elas têm laços muito fortes, energéticos com a gente, para nascer na mesma família. Então tem um motivo muito forte para nascer ali, naquela mesma família. Então, normalmente, a gente, antes de encarnar, a gente já tem ideia desses espíritos que eles vão
estar ali junto nessa família, né? Não tem assim, a pessoa nasceu, seu irmão por acaso, apareceu, caiu ali por sorteio, né, naquela família. Existem laços que levam a isso. Então, atrações energéticas muito fortes, provocadas pelo emocional, pelas experiências emocionais do passado, a gente cria laços que acabam nos atraindo de uma maneira muito forte, muito importante. Acabamos nascendo na mesma família. Como a gente já sabe disso, na maioria dos casos, muito provavelmente vão fazer parte da tua programação. Não necessariamente que você programe que é quem vai ser teu irmão, quem vai ser tua irmã, tua mãe, teu pai, teu filho, neto, enfim. Mas eles vão fazer parte da tua programação, porque você já meio que sabe que aquilo vai acontecer. Então eles vão fazer parte, né, na hora que você for planejar. E sobre o destino, o que você poderia nos dizer? Eu diria que realmente o destino não existe. Se o destino existisse, tudo que você acha que você está mudando, todas as decisões que você acha que você está tendo, já estariam no seu destino, dentro desse conceito. Então, você não teria liberdade nem responsabilidade. Se já está tudo definido para você, então o que você está construindo na tua existência, né? Como é que você vai evoluir se você já tem um destino traçado, você já está preso naquele destino, né? Então, dentro daquilo que a gente acredita, a gente estuda, e eu particularmente, realmente não acredito de forma alguma em destino. Eu acredito sim que a gente consegue mudar a nossa vida, e a cada momento, tudo que a gente está semeando agora no momento, a gente está criando uma colheita no futuro. Geralmente um futuro próximo. A gente planta hoje e já acaba colhendo amanhã. E uma última pergunta. Tudo aquilo que tem na minha existência, aquilo que acontece, faz parte da minha programação, ou existem questões que são programadas e são colocadas para mim pelos meus mentores, enfim, que são coisas que eu preciso passar para o meu aprendizado? Existem situações que a gente criou no passado, né? A gente estava aí na época medieval, época das barbáries, né? Então a gente já foi espírito muito ignorante. Então a gente já fez muita barbaridade também. A gente acumulou muito karma, né? Que a gente chama que é esse peso, essa densidade no nosso caminho. Então a gente se conectou no passado, em outras existências, em muitas situações emocionais muito fortes, muito pesadas. Então, o que a gente planeja? A gente precisa resgatar aquilo, a gente precisa de oportunidades para curar vamos dizer, esses desequilíbrios energéticos que a gente acabou criando. Então isso fica no nosso caminho, não fica só no nosso corpo. Então a gente precisa curar isso. Então a forma como a gente vai curar é bastante importante isso na hora do planejamento. Como que eu vou encarar isso? De que forma que eu vou, né? Qual vai ser a oportunidade que eu vou criar aqui para poder trabalhar essa dificuldade que eu tenho, esse karma pesado que eu criei com determinado irmão, com determinada irmã. Então é aí que eu vou planejando. No decorrer da nossa existência, como a gente também nem lembra conscientemente, a gente pode ter algumas pistas, algumas intuições da nossa programação, do que a gente já viveu no passado, mas como a gente não lembra claramente, a gente vai vivendo, sempre vibrando na gratidão, tentando, né, vibrar sempre o mais alto possível, para que todas as experiências, por mais os desafios que estão aí pela frente, que a gente mesmo programou, muitas vezes com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos protetores, espíritos amigos ali, que estão nos ajudando a planejar como é que a gente vai passar por esses desafios, não esquecendo nunca que a gente está num momento de provas e expiações. Então, a gente não passa aí a passeio, né,
só de uma maneira suave na vida. Existem muitos desafios bem pesados que a gente vai encarando. Então a forma como a gente vai encarando esses desafios podem ir dissolvendo, vamos supor, desafios mais à frente. Então se eu tenho um desafio hoje, eu passo daquilo de uma forma com um aprendizado muito intenso daquele desafio, de uma forma muito elevada, tratando aquilo com bastante amor e me superando naquele desafio, pode perder o sentido, algum desafio futuro que eu precisaria ou que eu teria planejado passar, eu posso repelir aquilo da minha vida, eu posso seguir um outro caminho. E isso é perfeitamente normal, essas reprogramações elas vão acontecendo ao longo da vida. O espírito, ele tem uma vida só. Nós encarnamos, como espírito a gente só tem uma vida, a gente encarna várias existências, com vários veículos corpóreos, mas o espírito ele tem uma vida só. Então a gente está vivendo essa vida, ainda que a gente tenha a impressão de que a nossa vida seja só aí esses 70, 80, 100 anos que seja, né? Às vezes menos, existências mais curtas, mas a gente está vivendo essa vida. Então é tudo uma coisa contínua, na verdade, que a gente não consegue perceber, a gente consegue perceber só esse trechinho dessa vida imensa que o espírito tem, sempre em plena evolução. Obrigada. Agradecemos aqui a presença do Sérgio, esperamos que ele volte em outro momento para ajudar aqui nas lives e responder. Então a gente vai fazer agora um pequeno exercício para finalizar, que vocês possam relaxar e passar a noite aí de forma mais tranquilinha. Então vamos lá, eu peço que todos fechem os olhos e façam uma respiração profunda. Então, que vocês possam fazer uma respiração profunda, relaxar, que desça sobre você agora uma energia azul bem clarinha, que vai te envolvendo por inteiro, a partir da cabeça, percorrendo todo o corpo, chegando até os pés. Você vai sentindo cada vez mais relaxamento, tranquilidade. Essa energia vai te banhando, vai te envolvendo e você vai ficando cada vez mais relaxado e entregue. Então, nesse momento, você se conecta com a tua essência, se conecta com a tua programação e sente dentro do seu coração se você está seguindo o seu caminho, o caminho que você traçou. Se você percebe que você ainda não está no seu caminho, ou que você fugiu dele, então com essa energia azul de relaxamento, você vai se abrindo a se conectar com o caminho que você em algum momento planificou para você passar pelas experiências de crescimento nesta existência terrena. Então, que você possa ir sentindo gratidão por si mesmo, pelas suas escolhas, porque todas as escolhas que você fez até agora fizeram de você aquilo que você é.
que não existam arrependimentos, que não existam culpas, porque tudo é aprendizado. Que a gratidão invada o seu coração e que, envolvido nessa energia de gratidão e relaxamento, você possa cada vez mais se conectar com a sua intuição e que essa intuição possa sempre te mostrar o melhor caminho. Que Deus ilumine o seu caminho e a sua vida. Que vocês possam ter uma semana de bênçãos, que estejam todos envolvidos nessa energia azul durante toda a noite de hoje e que vocês possam estar conectados com os seus mentores, com Deus, que seja uma semana maravilhosa para todos nós. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco. Boa noite. Obrigado. E até a próxima semana. Que assim seja. Um beijo em todos. Boa noite.